Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa coroa de Santa Rita. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Rita, milagrosa de Deus, estimada, sede minha protetora, Rita bem-aventurada, em honra dos 5 estados de vida da mulher, filha, esposa, mãe, viúva e religiosa consagrada agostiniana. Santa Rita, filha obediente, rogai por nós. Santa Rita, exemplo das esposas, rogai por nós. Santa Rita, mãe paciente e bondosa, rogai por nós. Santa Rita, mulher de oração e caridade, rogai por nós. Santa Rita, consagrada e fiel a Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em honra dos 4 últimos anos de jejum de sua vida, Santa Rita, Jardim das Virtudes, intercedeis por nós. Santa Rita, do Espinho e da Rosa, intercedei por nós. Santa Rita, alimentada pela Eucaristia, intercedei por nós. Santa Rita, vitoriosa nas provações, intercedei por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em honra dos 15 anos de sofrimento com espinho na testa, assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos, ó incomparável Santa Rita, que depois de haverdes enaltecido e santificado com vossas virtudes os 5 estados da vida que a mulher pode abraçar neste mundo, em todos deixando exemplos admiráveis para imitar, concedei-nos por esta coroa que acabamos de rezar, consigamos a glória eterna. Amém. Sejam todos bem-vindos à festa da Capela Santa Rita de Cássia. É com grande alegria que nos reunimos nesta manhã para celebrar nossa fé, nossa comunidade e render graças a Deus pela vida e pelo testemunho de Santa Rita, exemplo de amor, perseverança e confiança no Senhor.
Mesmo após o encerramento do novenário, seguimos unidos em oração e devoção, celebrando essa festa com o coração agradecido por todas as graças recebidas ao longo destes dias. Neste momento, vamos acolher com carinho a imagem de Santa Rita, nossa padroeira intercessora das causas impossíveis. Que sua presença entre nós renove nossa esperança, fortaleça nossas famílias e aumente nossa confiança no amor de Deus. Convidamos também a comunidade para entregar das flores, gesto simples e cheio de significado que expressa nosso carinho, nossa fé, nossas preces colocadas aos pés de Santa Rita, que cada flor represente nossos agradecimentos, pedidos e a certeza de que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam. Com devoção e alegria, iniciamos nossa celebração. Exemplo de amor e ternura nos
meus pedidos. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Intenções da missa de hoje. Pela saúde de Rosângela Macedo, Neuza e Davi Maciel. Pelos falecidos José do Prado, Mateus Lopes, Aparecida da Silva, José Luiz de Andrade, João de Andrade, Manuel de Andrade, Pedro Evangelista, José, Leomir Neves e Leontina da Silva. Esta vigília de Pentecostes nos motiva a acolher, firmados na esperança, o dom do Espírito Santo. Ele vem em socorro de nossas fraquezas e acende em nós a alegria de sermos a assembleia em que Deus derrama seu amor. Vamos receber o nosso celebrante com o canto de entrada. Os fiéis nos vossos dons, acendei neles o amor como fogo abrasador. Nos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia em nossa terra. Unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, uma fé e unidade, pra buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, que a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, que a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com os vossos dons. Acendei neles o amor com fogo abrasador. Nós pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, que a nossa terra renovada ficará,
Venha, Espírito de Deus, venha com a sua força, venha com o seu poder. Entre em todas as igrejas, todas as famílias do mundo. Enche o nosso coração, como encheu o coração de Santa Rita. Vamos iniciar, o padre vai cantar sozinho em nome do Pai, e depois todos repetem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que subindo ao céu nos enviou o dom do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Espírito fez todo mundo entender línguas diversas no dia de Pentecostes. Na Torre de Babel, o povo começou a confusão e a não se entender. O pecado é quando a gente não se entende. E às vezes a gente fala todo mundo português e não se entende, né, gente? Pior é isso. Vamos pedir então esse grande pecado de falta de entendimento, de acusações, de crítica, o grande pecado que a gente tem na nossa vida de não vivermos unidos. Vamos então abaixar nossas cabeças, implorar a misericórdia de Deus e arrependidos cantemos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E na alegria de Pentecostes e Santa Rita, que ficou cheia do Espírito Santo, cantemos os louvores do Senhor. Glória, 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 glória. Glória a Deus lá nas alturas, paz à terra aos seus amados. A voz do
estais junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificasses a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai sobre toda a extensão do mundo os dons do vosso divino Espírito Santo, e realizais agora no coração dos que creem as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós o escutamos anunciarem a maravilha de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras.
Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje sejam-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista de um bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, é como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim, também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como fogo abrasador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também nós, como no dia de Páscoa, estamos reunidos dentro do cenáculo,
Hoje a igreja de Santa Rita, na celebração da sua padroeira, aqui se torna o cenáculo. Vimos que Jesus morreu na sexta-feira, acabou tudo. Mas no dia da ressurreição, os discípulos estavam lá fechados. Os discípulos, Maria, e Jesus aparece. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, já é no dia de Páscoa. Portanto, hoje Jesus sopra sobre nós, como ele soprou sobre os apóstolos, soprou pela igreja inteira nesses 2225 anos. Jesus continua soprando também para ter tantos santos e santas, não é verdade? E olha, Jesus sopra para dar o Espírito Santo para duas coisas: para que a gente viva em paz, e não em confusão e briga como na Torre de Babel, e para que a gente fique no perdão dos pecados. Vamos olhar o exemplo também de Santa Rita, exemplo em primeiro lugar de paz. Rita nunca foi uma mulher violenta, nervosa, preocupada. Olha, Santa Teresa era brava, viu, gente? E botava as freiras para rezar e fazia um monte de coisa. Madre Teresa de Calcutá fez muita coisa pelos pobres. Não é que nem Santa Rita ter essa ternura. Também tantas mulheres fortes que teve a igreja. Mas Santa Rita é aquela calma. Calma dentro da família, calma casando com o esposo e com os filhos difíceis, calma também quando perdeu os seus filhos e o marido, calma também no convento. Encher de paz. Vamos encher um pouco de paz, gente. Parem de fazer tanta confusão, tá? Não briguem por coisa que não vale a pena, tá? Ou não briguem por nada, tá? Vamos viver a paz. Se eu não vivo em paz, eu não tenho o dom do Espírito Santo. E outra coisa, o perdão. Vamos destravar a nossa vida. Santa Rita, imagina se ela estivesse brava com o pai e com a mãe dela, que obrigaram ela a casar. Ela perdoou o pai e a mãe, ela perdoou o marido que era violento, ela perdoou os filhos que ela educou tanto, e ela perdoou as outras freiras que faziam ela fazer coisas impossíveis. E olha, às vezes só porque um dia está feio, a gente não perdoa ninguém, não é verdade? A gente já perde a esperança. Vamos viver, e quem vive no perdão e na paz, vive com o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi naquele 50 dias, no dia de Pentecostes, porque o povo hebreu celebrava a Páscoa, que é a festa da passagem do Egito, e eles matavam o cordeiro, e era a época de realmente de matar os cordeiros, e os cordeiros iam fazer grande churrasco, como nós estamos fazendo aqui, olha, na nossa costela fogo de chão. Dia de Páscoa era dia de muita coisa, e tem lá depois nossa costela fogo de chão e o frango assado. É sempre assim na festa de Páscoa, para agradecer a Deus a criação, os animais que recebemos. E 50 dias depois, era a festa da colheita. O dia de Pentecostes era o dia de celebrar a colheita da cevada, do trigo, das frutas, aquela abundância. Você também está aqui nos 50 dias depois da Páscoa, celebrar a fartura, e estavam lá reunidos gente de toda parte do mundo. Cretenses, elamitas, gente da Capadócia, todos os lugares conhecidos do mundo. Não faltou nenhum lugar conhecido. Mas o Brasil não estava lá, mas não era conhecido ainda. Os Estados Unidos estava todos os lugares, portanto veio para todos. E a gente vê que cada povo falava numa língua, não é verdade? Como em Babel, na Torre de Babel, cada um falou diferente e desentendeu. Lá no dia de Pentecoste, todo mundo falou a mesma língua. Nós falamos português e às vezes não se entendemos, né?
briga na família, briga na igreja, briga na comunidade, briga em tanto lugar. Gente, vamos falar a mesma língua. Nós somos diferentes. Ou tem alguém igual aqui? Nem quem é gêmeo é igual, né? Ontem estavam lá os 2 gêmeos, né? Hoje, estão lá, tá lá os 2 gêmeos, mas eles são diferentes também, né? Olha lá, ninguém é igual, e todo mundo não vai pensar como você. Não brigue com as pessoas porque tem que pensar. É um pecado contra o Espírito Santo, querer que seja todo mundo com o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, a mesma coisa. Olha, o Espírito Santo não entra nisso. E aí eu vejo, Santa Rita também, ela foi mãe, ela foi mulher, ela foi religiosa, ela viveu em tantos contextos diferentes e soube ser um sinal. Que chato, é aquela pessoa que quer que todo mundo siga ela, não siga Jesus. E que tem que fazer como ela quer, do jeito que ela quer. Eu acho que tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e não vou mudar assim. É por isso que vocês vão ficar tudo igual? Cada dia tem que ser melhor. E olha, o Espírito Santo é dado hoje para a gente ser melhor e não para a gente ser pior. E portanto é para a gente cada vez mais se entender. Vamos nos entender, gente. E Santa Rita se entendeu com todos. Por que essa grande devoção a Santa Rita? Porque ela entende com os grandes pecadores, com aqueles que precisam de cura, com gente boa, com gente ruim, ela entende com todo mundo. Santa das causas impossíveis, não porque ela fez coisa impossível na sua vida, né? Teve outros santos que fizeram mais coisas impossíveis. Ela quase, podemos dizer que não fez nada, né? Mas depois da sua morte, todo mundo viu a roseira que ela plantou, todo mundo viu o carinho que ela tinha com todos os doentes, todo mundo sentiu que ela, então criou liga, criou comunhão, não criou confusão, criou unidade. Portanto, vamos pedir que o Espírito Santo entre na nossa vida e não cause confusão, não cause mentira, não cause falsidade, mas cause união. E até a gente pensa, esses homens que estão falando não são todos galileus, e como a gente entende na nossa própria língua? Estão falando a língua de Deus, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente entende a língua de Deus, porque o Espírito é um único Espírito, mas há uma diversidade de dons e carisma, dom para cantar, dom para tocar violão, dom para fazer costela a fogo de chão, porque não é todo mundo que sabe, né? Dom para pegar aqueles panelão para fazer comida, porque aí tem gente que não consegue fazer nem para 10 pessoas, aqui estamos fazendo para 600, né? Tanta coisa. É um dom, gente, um dom é uma coisa que você tem capacidade, o Espírito Santo te dá capacidade. E outra coisa, mas o Espírito Santo faz que a gente faça um serviço, um ministério. Jesus exerce o seu ministério, o ministério é sempre de Jesus, com o Espírito é carisma. Jesus só faz ministério, né? O ministério de organizar a igreja, o ministério sacerdotal, o ministério dos ministros, todos esses ministérios, mas é a atividade do Pai, porque só o Pai que age em Jesus e no Espírito Santo, portanto age, e a gente vai pedir que aquele Espírito que deu tanto dom e carisma a Santa Rita, derrame tanto dons e carisma para cada um de nós. Vamos pedir também que Santa Rita, que ela se enamorou de Jesus Cristo, do ministério de Jesus, para que a gente esteja sempre no ministério de Cristo, porque Cristo exerce o seu ministério, o seu serviço. Vamos pedir também que o Pai, que é o único que faz a atividade, né? Porque tem gente que fala, eu fiz o canto, eu fiz a música, eu fiz a igreja. Nós não fizemos nada, é o Pai que faz. Já pensou nisso?
É Deus que faz, é Ele que tem atividade e governa o mundo inteiro. Portanto, Ele, Deus que é Pai, que tornou Santa Rita uma atividade do seu amor. E imploremos também que você descubra o seu carisma, o seu talento para colocar a serviço da igreja, que você tenha um ministério para colocar ao serviço da sua igreja, que você não fique parado, porque fala que tem muita atividade. E olha, se é para ficar parado, a gente manda embora. E aí a gente vê, Santa Rita é uma mulher ativa, que fez as coisas. E é por isso que é reconhecida com tanto amor, a santa das causas impossíveis. Que o Espírito Santo ilumine a todos, ilumine para que a gente siga o exemplo de Santa Rita e que a gente possa viver em paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A gente não devia rezar. Nossa, padre, é para não rezar? Está lá São Paulo, porque a gente nem sabe por que rezar, né? Às vezes a gente reza para perseguir o outro, reza para fazer o mal. Não, meu Jesus. E o São Paulo fala, vamos pedir que o Espírito Santo reze em nós. E que a gente faça aquilo que ele pediu. E não aquilo que a gente pede, né? Talvez é por isso que a gente tem tanta dificuldade para aprender a rezar. Vamos então pedir ao Espírito Santo que encha a nossa vida e reze em nós, fazendo a ladainha de Santa Rita. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Santa Rita, sol luminoso para guiar ao porto da salvação, rogai por nós. Santa Rita, valioso auxílio em todas as necessidades, rogai por nós. Santa Rita, espelho de resignação, rogai por nós. Santa Rita, sol brilhante da Igreja Católica, rogai por nós. Pelo inexplicável gozo que tivestes no dia da vossa profissão, escutai a nossa prece. Pelas particulares consolações que gozou a vossa alma, escutai a nossa prece. Pelas graças que recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, escutai a nossa prece. Pela cruz de um marido intratável, escutai a nossa prece. Pelas dores crudelíssimas que sofrestes em vossa fronte, escutai a nossa prece. Por todas as vossas tribulações, escutai a nossa prece. Pela vossa vida paciente, penitente e solitária, escutai a nossa prece.
Vós, cujo coração foi um trono da majestade divina, escutai a nossa prece. Vós que, sendo uma criatura, pareceis um querubim celeste, escutai a nossa prece. Vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis, escutai a nossa prece. Vós que sois a consoladora dos necessitados, escutai a nossa prece. Vós que foste assinalada com o selo de Jesus Cristo, escutai a nossa prece. Vós que tudo podeis junto a Jesus e Maria, escutai a nossa prece. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal da caridade e da vossa paixão. Oremos. Deus, que a Santa Rita tamanha graça vos dignastes conceder, que havendo-nos ela imitado no amor a seus inimigos, imprimistes no coração e na fronte os sinais da caridade e do sofrimento, concedei, nós vos suplicamos, por sua intercessão e merecimento, amemos os nossos inimigos e com o espírito da contrição, perenemente contemplemos as dores da vossa paixão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu gostaria agora de lembrar que quem ainda não fez a sua oferta para Santa Rita, tem aqui a oferta, esse envelope. Quem quiser pode pegar o seu envelope e levar lá atrás, que nós temos a urna de Santa Rita e que essa urna depois vai ajudar na nossa festa e na nossa comunidade. E sentados, cantemos. Pelo Espírito das vidas e santidade, a toda criatura recebe que te agrade, a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão, esforço que fizemos e dom de tua mão, transforma nossa oferta no dom do Filho teu, e os passos do teu povo em luz que se acender. Ó Pai, que pelo Espírito em rios de água viva transforma nossa sede, recebe sem esquiva a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão, sinais do compromisso, plantar o mundo irmão, transforma nossa oferta no dom do Filho teu,
ossos do teu povo, em justiça acender. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com o vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversidades de línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Nas alturas. Na verdade, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera da sua paixão, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente,
o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos pedimos, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo, do qual, pela efusão do vosso Espírito, foi manifestado ao mundo como sacramento da unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo José Peruso, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os nomes colocados aqui diante do altar, todas as pessoas que construíram essa capela, todas as famílias e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Rita e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos nossas mãos ao Pai e rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos nos sentar. Que bom que vocês vieram para a nossa festa. Muito obrigado todas as pessoas que fizeram a sua doação em dinheiro, outras pessoas que fizeram a doação em carne, em óleo, em tantas coisas necessárias. Muito obrigado. Nós temos aí, olha, 500 quilos de costela fogo de chão, R$65, né? Estamos todo mundo, eu sei que o ano passado acabou, porque é bom, né? Então, muito obrigado, vocês que estão comprando. Depois, coxa e sobrecoxa, R$30. E tem mais alguma coisa, né? Mas à tarde, 1h30, nós temos o nosso show de prêmio. 6 horas da tarde, Rogério, eu vou estar aqui, para a gente rezar o ângelo e fazer a sorteio da imagem de Santa Rita, 6 horas, e vamos lá, continuando, vocês venham, mas tem mais alguns avisos também, é isso, o preço das comidas, também, se alguém, a cartela R$10, né? Então a cartela R$10, tem 10 prêmios valiosos, tá bom? Ainda temos bastante cartela a ser adquiridas. Também não temos só a costela e o frango, temos as porções, temos arroz branco, tem maionese, temos salada e farofa. Então, passe lá na cozinha, adquira o seu almoço, ou leve para almoçar em casa, ou almoce aqui conosco, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse dia de almoço. Vamos então agora ficar de pé antes da nossa oração a Santa Rita. É o momento de nós apagarmos o círio. Na vigília santa da Páscoa, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o círio pascal. A luz do círio que nos acompanhou nesses 50 dias, hoje é dia de Pentecostes. Ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado e este sinal nos é tirado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos luz de Cristo, que se irradia como luz luminosa, que passa pelo mundo a iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. A luz do círio se apaga, mas para que a nossa luz continue acesa. Portanto, o padre agora, o pessoal pode fazer um canto do Espírito Santo, o padre vai na frente, o
incenso, vai levar o círio e o diácono vai levar a imagem e pedindo a bênção para que a gente seja luz ao longo do mundo. Cantemos. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo reflujam, constantemente alimentada por vós, que sois a luz eterna. Dai-nos ser velas acesas que dissipam as trevas do mundo, iluminam as dúvidas e incertezas do tempo presente. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus apaga a luz e o círio, não para acabar com a fé, mas pelo contrário, para que agora a gente dê o testemunho. E diante do testemunho de Santa Rita, vamos ficar de joelhos diante dela, vamos fazer o nosso pedido, a nossa oração, e implorar a presença e a paz de Deus.
rezemos a oração da Santa Rita, que podemos acompanhar no nosso telão. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de um homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas do convento, noiva maravilhosa e sofredora do vosso amado Senhor, modelo de vida para todas as famílias, vós conheceis a humanidade e seu sofrimento, vós sabeis também da angústia do meu coração e do pedido que venho depositar aos vossos pés. Cada um faça a sua oração, o seu pedido. Confiança sem limites na vossa intercessão, me leva a vós. Inúmeras pessoas ajudastes em casos desesperados e quase impossíveis, sendo vós um refúgio seguro para todos os que rezam com fé. Não esqueçais meu fervoroso pedido, sendo vós que, como ninguém, conhecestes o que é o sofrer, e também tivestes o privilégio de levar na fronte o espinho da coroa de Cristo. Ajudai-me a carregar a minha cruz e seguir com coragem o meu caminho, para que ele me leve a Cristo, na glória de Deus. Amém. Sede minha protetora, Rita bem-aventurada. Sede nossa protetora, Rita bem-aventurada. Façamos o canto a Santa Rita. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer e amar levando a cruz. Fostes a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer e amar levando a cruz. E viva Santa Rita! Viva! Viva Santa Rita! Viva! Viva Santa Rita! Viva! Vamos então agradecer tanta devoção, tanta gente que colaborou na missa, nos cantos, em todos os momentos, e pedir a bênção solene. Assim como o círio é apagado hoje, continua na fé. Também Santa Rita já aqui. Toda sexta-feira tem a celebração aqui e as novenas toda sexta de Santa Rita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou o coração dos discípulos,
derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua benção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade de línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ele passar da esperança à plena visão. E a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Depois os nossos ministros vão distribuir as rosas, né? Mas espera sair a procissão de saída, aí vão estar a distribuição das rosas. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças Aleluia. Aleluia. Só avisando que daí será entregue uma rosa daí por pessoa.